Formato queridinho, formato mais odiado, mais amado, mais polêmico do Instagram. Como funciona o algoritmo do Reel? Bom, o CEO do Instagram, o Adam, ele veio e ele falou que o Instagram está apostando fortemente nesse formato de vídeos curtos e principalmente no Reels para competir com o TikTok. E nesse mesmo vídeo ele deu algumas informações e baseado nessas informações do Adam e também em como funciona o algoritmo do TikTok, a gente consegue ter algumas informações sobre o Reels. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Reels é o que não fazer. O Instagram já deixou claro quais são os tipos de conteúdo do Reels que eles divulgam menos ou diminuem o engajamento. São conteúdos de baixa qualidade audiovisual, conteúdo polêmico, como por exemplo política, né? Eles não querem conteúdos políticos no Reels e eles também não querem conteúdos com marca d'água. Ou seja, se você gravar um TikTok e querer postar esse TikTok no Reels, você tem que tirar a marca d'água do TikTok, porque se ele tiver marca d'água do TikTok ou qualquer outro tipo de marca d'água, você vai perder engajamento no Reels. A primeira coisa que você tem que saber sobre o algoritmo do Reels é que posts que tem esses conteúdos aqui são penalizados pelo algoritmo. Se você quer dicas de como aumentar sua qualidade audiovisual, eu já falei isso lá na aula de vídeo. Então vai lá e assiste a aula de vídeo, porque lá eu falei como você pode fazer para melhorar a sua qualidade audiovisual, que é você usar uma lâmpada, um microfonezinho, gravar num ambiente silencioso para que você tenha uma qualidade audiovisual melhor. Se você não tem uma luz, você pode gravar com a luz do sol, na luz da janela. O mais importante para sua qualidade de vídeo é a iluminação e para a qualidade de áudio é um ambiente silencioso ou um microfone ou os dois, tá bom? Então vamos lá agora falar o que o algoritmo do Reels quer. Como vocês sabem, eu já falei nas primeiras aulas, o que o Instagram realmente quer é que as pessoas passem mais tempo no Instagram para que o Instagram ganhe mais dinheiro. Se a gente levar isso como premissa básica do Instagram, para que o seu Reels seja mais recomendado, você precisa fazer um Reels que as pessoas assistam por mais tempo, para que as pessoas vejam mais Reels, para que as pessoas vejam mais anúncios, para que o Instagram ganhe mais dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Retenção das pessoas, ou seja, fazer as pessoas assistirem seu Reels por mais tempo. Pelo amor de Deus, não me vem com aqueles Reels que as pessoas fazem e bota assim, ó, prepara o print, aí joga o negócio por 2 segundos na tela e tira pra que a pessoa printe, aí a pessoa fica lá 1 minuto tentando printar. Sim, a pessoa vai assistir por mais tempo, mas a pessoa vai ficar puta com você. E isso a longo prazo é um tiro no pé, porque a pessoa vai ficar com raiva de você e ela não vai mais querer consumir o seu conteúdo. Você tem que pensar que uma das coisas que o Instagram leva em consideração é a experiência do usuário e o quanto esse usuário se relaciona com o seu perfil. Se a gente for falar isso aqui de um jeito mais agradável, mais bonitinho e simples, o que é a experiência do usuário e relacionamento com seu perfil? É o que eu ensino lá no curso Posts Mágicos e também no meu perfil todos os dias. É você ter um perfil otimizado, porque se você tiver um perfil otimizado, você vai ter mais relacionamento com as pessoas do seu perfil. E se você tiver conteúdos atrativos que realmente entregam valor para as pessoas, você vai ter uma experiência do usuário melhor. Esse usuário vai ter um relacionamento melhor com seus posts e você vai crescer. Então, para você ter aqui mais retenção das pessoas, experiência de usuário e relacionamento com o perfil, você tem que otimizar o seu perfil e criar posts atrativos. Porque são essas coisas aqui que o Instagram vai somar nos seus Reels. E se ele vê que os seus Reels entregam uma boa experiência para o usuário, que ele cria relação com o seu perfil ali e que você retém a atenção das pessoas, ou seja, as pessoas veem o seu Reels até o final, mais ele vai divulgar o seu Reels. E aí ele vai divulgando e quanto mais pessoas engajarem, mais ele vai divulgar. E aí vai acontecer o efeito de que você vai ter vários Reels. E uma coisa que é muito importante é a questão do relacionamento. Esses aqui são os Reels do meu perfil. Você vê que nos meus Reels, geralmente eu faço posts ali com tutoriais de Canva. Eu tenho, por exemplo, aqui como criar bordinha mágica. Qual dica que eu quero te dar aqui baseada nos meus Reels? Você vê que os meus Reels nunca viralizaram. Eu nunca tive um Reels com 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Mas o que eu tenho no Reels? Eu tenho consistência, frequência e repetição. E você vai ver que isso aqui é o que perfis muito grandes de muito sucesso têm em comum. Então você precisa achar um formato de Reels que funciona, ou seja, você vai fazer teste. Quando você achar um formato de Reels que funciona, você tem que fazer mais dele. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa até um pouco chata, porque às vezes você vai cansar de fazer Reels, mas sim, os seus Reels eles têm que manter um formato parecido. Aqui nos meus, por exemplo, eu sempre sigo o mesmo formato, no sentido onde primeiro eu apareço numa interação, depois eu dou tutorial e aí eu apareço no final. Esse é o meu formato. A gente pode colocar outros perfis, como por exemplo, um perfil que
eu gosto muito de seguir é o do Isaías, e ele é um perfil de comédia, onde ele mostra sketches da vida cotidiana, meio que uma comédia de situação ali, e todos os vídeos dele sempre remetem a situações de pessoas que vão em festa, de pessoa que bebe, e eu acho engraçado. Tem, por exemplo, o Reels do Bruno Perini, que ele sempre coloca ali uma frase muito sábia, onde ele passa algum conhecimento num formato de podcast. Então, você tem que encontrar o seu formato e você tem que repetir esse formato, porque quanto mais você repetir, mais você vai ter a experiência do usuário e você vai criar relacionamento com a pessoa. É muito importante você encontrar um formato que funciona para você e repetir esse formato várias vezes. Outra dica sobre o algoritmo do Reels é que o Reels ele funciona também como música, tá? Se vocês não lembram, antigamente, um dos principais jeitos de crescer no Instagram era pelas hashtags. Como que funcionava? Você colocava uma hashtag no seu post, por exemplo, hashtag miojo, e aí o seu post ia junto num grupo de posts que tinha hashtag miojo, e aqueles posts eles se tornavam relacionados, e o Instagram divulgava para pessoas que gostavam daquele hashtag miojo. Então é mais ou menos a mesma coisa que funciona hoje em dia com as músicas. Quando você usa uma música, o seu Reels ele entra naquele grupinho de Reels que usaram aquela música. Então você consegue usar isso a seu favor usando as músicas certas no seu Reels. Por exemplo, aqui nos meus Reels eu uso as músicas, né? Por exemplo, aqui, se a gente pegar aqui essa música e abrir aqui o áudio, você vai ver que tem vários Reels aqui. Tem aqui as pessoas, por exemplo, tendo um almoço, um jantar, num negócio de aventura. Tem aqui tutorial de fotos. Tem gente com Reels de viagem, com coisa de look, com animaizinhos fofos. Como que eu faço no meu Reels? Eu abro meu feed de Reels, vou navegando e vejo se tem algum Reels que eu gostei com uma música em alta. Pra você saber se o Reels tem alta, é só saber se ele tem uma flechinha pra cima assim. Se ele tinha uma flechinha do lado do áudio, é que ele tá em alta. Abre aquele áudio e analisa quais são os Reels que estão em alta ali agrupados. Então, por exemplo, aqui você vai ver, ó, é conteúdo pra um público parecido com o meu. Por exemplo, a gente tem aqui tutorial de maquiagem, temos aqui coisas sobre roupa, sobre viagem. Então, o que acontece? Quando eu olho isso aqui, eu vejo, bom, eu quero que o meu conteúdo apareça pra esse tipo de pessoa, porque o meu público consome esse tipo de conteúdo. Agora, por exemplo, se eu pegasse uma música que tem perfis de meme postando, o meu público não necessariamente consome muito meme. Então eu quero ser associada com um Reels que tem que fazem memes, comédia. Se não faz parte do perfil que eu quero atrair, eu não vou usar aquele áudio. Porque a partir do momento que você usa um áudio do Reels, você entra para esse grupo de perfis que usam esse áudio, entendeu? Então essa é uma estratégia que eu faço. Se você olhar aqui os meus áudios, você vai ver também que várias vezes eu uso o mesmo áudio. Por exemplo, esses meus dois Reels, eles têm o mesmo áudio e os dois estão no mesmo grupo de contas do Reels ali. Ó, se a gente pegar, por exemplo, esse aqui com o áudio 1, 2, 3, olha só, mais tutorial, ó, looks, antes e depois de arquitetura, elementos do Canva. Então você vai ver que eu uso esses áudios de forma intencional para que eu seja agrupada no algoritmo com essas contas que tem a ver com o perfil que eu quero atrair. E é aí que entra no que eu ensino lá no curso Posts Mágicos, que é a questão de você fazer o seu planejamento de qual imagem você quer passar e qual público você quer atrair. Porque aí você vai ver qual é o tipo de conteúdo que esse público consome. Eu vou usar o áudio que tem os Reels que esse público consome, e isso vai fazer com que o algoritmo me mostre para esse público e que eu cresça com as seguidoras certas. Tá vendo a importância de você entender como o algoritmo funciona? A partir do momento que você sabe que o algoritmo usa os áudios do Reels para te agrupar com contas que usam esse mesmo áudio, você pode usar isso de forma inteligente para atrair a seguidora certa. E é por isso que você, fazendo esse curso aqui de engajamento, você tá tendo uma vantagem que quem não tá fazendo esse curso não sabe. Então usa a sua vantagem, começa a olhar os áudios do Reels e usa os áudios que vão te levar para seguidoras certas, porque isso vai fazer com que você atraia pessoas que engajam. Aí essas pessoas elas vão se relacionar com você, você vai entregar uma boa experiência de usuário e isso vai fazer um efeito bola de neve para que o Instagram divulgue cada vez mais o seu Reels. E é por isso que os meus Reels, apesar de nunca viralizarem, todos eles têm uma média de visualização, eles vão crescendo e consistentemente eles me trazem as seguidoras certas, porque a questão é você fazer as coisas com intenção e estratégia e consistência. Essas são as palavras certas para você ter resultado no Instagram. Lembrando que tudo isso leva tempo, tem que ter determinação, tem que ter esforço, mas você consegue chegar lá. O meu primeiro Reels não pegou nem 1000 visualizações, eu tive que fazer 10, 15 Reels. Eu lembro o primeiro Reels que pegou 1000 visualizações, como eu fiquei feliz assim. Eu lembro que eu chamei o Eric, meu amigo, e a gente comemorou
ajudou muito juntos, porque o Reels chegou em 1000 visualizações. Então eu comecei com menos de 1000 visualizações. E hoje, um ano depois, os meus Reels estão batendo 100, 200, 300, 400 mil visualizações. Mas foi um ano fazendo com estratégia, postando Reels com frequência, aprendendo, melhorando, se desenvolvendo. Vou te mostrar aqui uma coisa, ó, só pra você ter uma noção. Esse aqui é o meu Reels mais recente, ó. Tem uma qualidade audiovisual boa, tem um efeito. Aí mostra ali o tutorial. Agora, olha só o meu primeiro Reels. Tinha pouquinha visualização aqui. E olha só como era a qualidade, tá vendo? Eu ainda tava começando, então você vê que a edição ainda era um pouco engessada. Mas, desde lá de fevereiro de 2021 até aqui, ó, esse post aqui, desde 7 de março de 2022, ou seja, um ano depois, eu fui fazendo com frequência, fui melhorando, consistência. Então não tem essa de você fazer 2, 3 Reels e aí não tem resultado e começa a falar que, isso aqui não dá certo, não funciona. Gente, é consistência. Pensa lá, uma faculdade, você leva anos para fazer. Um emprego, você leva anos para subir de cargo. Uma dieta, você leva meses, anos para conseguir ter o resultado ali. Academia também, você leva meses. Um relacionamento, demora tempo para que o relacionamento se desenvolva, cresça. Um novo idioma, você demora meses, anos para aprender. Por que tu acha que quando você for criar conteúdo, você vai crescer ali em 3, 4 dias, em 5 posts? É consistência. 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses tendo consistência e você vai ter resultado que ninguém tem, meu amor. Então, ó, vem comigo, reassiste essa aula quantas vezes precisar. Tô desanimada, volta aqui e assiste essa aula de novo. Meus vídeos não tem visualização, lembra do curso, volta aqui e assiste essa aula de novo, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu quero ver você crescer e quando você crescer e tiver resultado, vem compartilhar comigo, que eu tô ansiosa para ver seus resultados. Vem me mostrar daqui a 3 meses o quanto seu perfil cresceu, me manda uma DM mostrando seu resultado, que eu vou lá te mostrar com todo o orgulho. Olha só como a minha aluna cresceu. E é isso. Te vejo na próxima aula. É nóis. Beijinho.